Aos poucos, os cidadãos foram sendo colocados no lugar de espectador da política. Já não se sente mais potente para transformar. Tem um livro muito interessante do Bauman, chamado Em Busca da Política, que ele diz que a gente vive um paradoxo. Nunca tivemos tanta liberdade para dizer, fazer e acontecer, e tanta impotência para mudar o que de fato interessa. Mesmo que a sociedade não queira, parece que a gente não tem potência nenhuma para fazer alguma coisa que diga, não parem, por favor, nós não queremos. 84% da população brasileira não queria as mudanças no Código Florestal. 80% do Congresso votou na mudança. O Bauman tem razão. Nunca tivemos tanta liberdade para dizer, fazer e acontecer, e tanta impotência para fazer prevalecer o que de fato interessa. A crise de valores é que há um descolamento. É como se a gente estivesse perdendo o laço social. O que nos caracteriza como humanos é a capacidade de termos um laço para trás e para frente. Para trás com o legado dos antepassados e para frente o compromisso de que nós que estamos aqui no presente temos que também deixar um legado para os que ainda não nasceram. Quando tudo se transforma no aqui e agora, em poder pelo poder, no dinheiro pelo dinheiro, a gente perde o laço social e aí nós perdemos aquilo que é mais importante, que é, não é, a capacidade de nos preocuparmos, de cuidar, como diz o Frei Leonardo Boff. Eu fiquei sabendo, não tenho a informação, de que a presidente Dilma foi vaiada no Mato Grosso porque vai demarcar a terra dos Guarani Kaiowá. Se existe uma coisa pela qual ela não deve ser vaiada, é por isso. Isso é uma dívida social, uma dívida histórica, que nós temos que aplaudir se a terra for, de fato, demarcada. Mas vamos reconhecer que, nos últimos anos, 10 anos, tivemos uma política de inclusão social que deve ser preservada. E sabe quanto foi para tirar 30 milhões de pessoas da pobreza? 0,5% do orçamento. Eu disse que a maior parte dos problemas está situado no terreno dos valores. A maior parte dos problemas que nós vivemos não são problemas técnicos, são problemas éticos. Nós já temos respostas para muitos problemas. Temos analfabetos? É por falta de conhecimento pedagógico? Não, não é um problema técnico, é um problema ético. Temos pessoas que passam fome? É por falta de conhecimento, tecnologia, terra produtiva? Né? Só no Brasil nós somos o maior celeiro do mundo, mas ainda temos 16 milhões de pobres, em que pese os ganhos que tivemos. Ainda temos 10 milhões de pessoas analfabetas. Nós temos 2 bilhões de pessoas que vivem com menos de $1 por dia, sem casa. Nós vamos à Lua, temos avião, fazemos tudo, comunicação em tempo real. Não são problemas técnicos. A sustentabilidade ética, no meu entendimento, está na base de todas as demais dimensões. Tem razão o Vitor Hugo. Essa é uma ideia cujo tempo chegou, e nada é mais potente do que uma ideia cujo tempo chegou. Só que as ideias cujo tempo chega, elas têm um probleminha. Se não existirem os homens e as mulheres que se dispõem a essas ideias, elas simplesmente morrem, desaparecem. Se nós continuarmos, em lugar de aumentar a produção por ganho de produtividade, mudando o Código Florestal para que os destruidores de floresta sejam perdoados e ainda possam avançar cada vez mais sobre a floresta, nós não vamos chegar lá. Mas se nós investirmos em tecnologia, inovação, mão de obra qualificada, em todos os setores, do grande ao pequeno, a gente dobra a nossa produção sem precisar derrubar mais uma árvore. Mas por onde eu ando, no mundo inteiro, as pessoas dizem que o Brasil é o lugar da esperança. E eu chego à conclusão de que o Brasil está para o século XXI, como os Estados Unidos estiveram para o século XX. Um país jovem, competindo com países de cultura milenar, que, para os padrões do século XX, conseguiu ser mais desenvolvido do que eles.